Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre alguns aspectos físicos do continente africano. Espero que vocês gostem da aula e que esta possa ajudá-los caso caia alguma questão na prova da SpaceX ou até mesmo do vestibular a respeito do assunto, que vocês possam acertar. Então vamos lá, moçada. Vamos começar nosso encontro falando sobre o relevo africano. Aqui nós temos um mapa em 3D do continente africano. A ideia aqui é mostrar a vocês que a maior parte do continente africano é formado por um relevo planáltico. A estrutura geológica de boa parte do continente africano é muito antiga, ou seja, o escudo africano ele é de origem pré-cambriana, similar ao escudo brasileiro e ao escudo das Guianas, encontrado aqui na América do Sul. Portanto, uma formação geológica constituída por terrenos cristalinos que datam da era pré-cambriana, onde ali se processou a chamada metalogênese, razão pela qual se explica o afloramento de tantos recursos minerais metálicos no continente africano. Mas o continente africano também apresenta planícies, apresenta maciços e até mesmo cadeias de montanhas. A mais importante cadeia de montanhas do continente africano é a cadeia do Atlas, que se estende do Marrocos até a Tunísia, ocupando o noroeste do continente africano. A cadeia do Atlas é um dos exemplos de dobramentos modernos encontrados em nosso planeta. Portanto, uma estrutura, uma cadeia de montanhas que foi soerguida a partir do início da era Cenozoica, ou seja, há cerca de 65 milhões de anos, onde ali encontramos algumas elevações com altitudes superiores a 4.000 metros. Eu destaquei aqui também o maciço da Etiópia, que é uma formação de origem vulcânica. Aquela região, inclusive, apresenta até os dias atuais vulcanismo bastante ativo. Ali no maciço da Etiópia, nós temos solos de grande fertilidade, a terra roxa, o mesmo tipo de solo encontrado no Planalto Meridional brasileiro, ou seja, no Planalto Arenito-Basáltico, que é compartimento do Planalto Meridional brasileiro, o que se explica a existência de lavouras comerciais do tipo plantation, do café, da cana-de-açúcar, do chá da Índia, da pimenta do reino, do algodão nesse país. Uma outra cadeia de montanhas é a cadeia do Cabo, encontrada lá na África do Sul, no sudeste do continente africano, também chamada de Monte Drakensberg. A cadeia do Cabo, ao contrário da cadeia do Atlas, é uma formação antiga, ou seja, uma cadeia de montanhas formada há centenas de milhões de anos atrás. Sendo assim, ela não tem a mesma constituição geológica da cadeia do Atlas. Como eu havia dito a vocês, em boa parte do continente africano prevalece um relevo de planaltos, mas as planícies se fazem presente na África, não só na faixa costeira, como em determinadas áreas interioranas. Um outro aspecto importante é a presença do Rift Valley,
que é uma zona de fraturamento da crosta terrestre que está proporcionando a divisão da placa africana. Aqui, inclusive, nesse mapa, nós mostramos a localização do Rift Valley, que se estende mais ou menos da Eritreia até Moçambique. Então, essa área aqui está sofrendo um processo de fraturamento, cisão da placa africana, e nós temos a separação dessa porção oriental da placa africana do restante dessa importante placa tectônica. Inclusive, esses grandes lagos que se encontram nessa região, com maior destaque para o Lago Vitória, onde nasce o rio Nilo, são lagos de origem tectônica, ou seja, formados nas fossas tectônicas que já foram constituídas nessa região. Daqui a algumas dezenas de milhões de anos, essa porção do continente africano estará separada do restante do continente, formando uma grande ilha e reconfigurando a forma da África. Aqui nós vamos ver agora os climas da África. Então nós temos esse mapinha aqui, cujo objetivo é mostrar a vocês os principais tipos de climas encontrados no continente africano. Vale a pena ressaltar que boa parte da África se encontra na zona intertropical, razão pela qual predominam os climas quentes nesse continente. Todavia, logicamente, que o continente africano, em função da sua grande extensão latitudinal, ele vai apresentar outros tipos climáticos, como, por exemplo, o clima desértico, representado aqui em amarelo. Nessa faixa amarela, no norte da África, nós temos o deserto do Saara, que aparece aqui também representado nessa imagem, onde é possível perceber pela tonalidade a quase completa ausência de vegetação naquela área. Aqui no sudoeste do continente africano, nós temos o deserto da Namíbia, e aqui no norte da África do Sul, pegando áreas de Botsuana, Namíbia, nós temos o deserto do Kalahari. Ora, esses desertos africanos são formados por diferentes características. Esses são os três mais importantes desertos. Aqui na Etiópia tem o deserto da Etiópia. Aqui o deserto do Saara, a sua presença se explica em função da manutenção de centros de alta pressão atmosférica, onde o ar exerce o movimento de subsidência e impede a formação de nuvens de chuva, o mesmo ocorrendo aqui no deserto do Kalahari. Além dessa questão, nós temos que lembrar que os centros de alta pressão atmosférica são anticiclones, ou seja, áreas dispersoras de vento, que bloqueiam a penetração de massas de ar úmidas. O Saara chega aqui no Atlântico porque nessa parte do litoral africano nós temos a corrente fria das Canárias, que também vai explicar o porquê do deserto se projetar até o Oceano Atlântico. O deserto da Namíbia, localizado no sudoeste da África, se explica pela presença da corrente fria de Benguela e, logicamente, também pela questão de ali nas proximidades existir um centro de alta pressão que impede a entrada de umidade na região. Sendo assim, esses são os mais importantes desertos da África. Lembrando que nos climas desérticos você tem uma amplitude térmica diária bastante acentuada. Nos desertos tropicais você tem o calor durante o dia, que chega a ser muito abrasivo no verão, e aquele frio com temperaturas que chegam a ficar abaixo de zero durante o período noturno. Então você tem uma amplitude térmica diária bastante acentuada. E o índice pluviométrico muito baixo, ficando normalmente inferior aos 200 milímetros anuais.
O clima equatorial, representado aqui na tonalidade vermelha mais escura, está no entorno da zona equatorial. Ele tem as mesmas características do clima equatorial brasileiro. É um clima quente e úmido, com chuvas regulares durante o ano. Lembrando que nas zonas equatoriais você tem a zona de convergência dos ventos alísios, a zona de convergência intertropical, o que explica a manutenção de instabilidade atmosférica sobre essa região. Nós temos também o clima frio de montanha, nesse caso, nas regiões mais elevadas, como, por exemplo, aqui na cadeia do Atlas. Você tem o clima frio de montanha também em áreas como, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que é o vulcão, vamos dizer assim, mais alto do continente africano, o ponto mais elevado do continente africano, com mais de 5.800 metros de altitude, e outras áreas onde você tem montanhas que ultrapassam essa faixa de 3.500 metros de altitude. Você tem o clima mediterrâneo, que pega aqui do Marrocos à Tunísia, e também num trecho do sul da África do Sul. O clima mediterrâneo é aquele clima subtropical que apresenta o verão quente e seco e o inverno ameno e chuvoso. Lembrando que durante os meses de verão, os ventos são procedentes de regiões desérticas próximas, razão pela qual você tem não só a elevação da temperatura, como também a redução da umidade do ar. E no inverno, em função dos ventos marítimos, você tem o período chuvoso. O clima semiárido, que está na zona de transição do clima tropical para o clima desértico. Pelo mapa aqui, nessa tonalidade amarelo claro, percebe-se que boa parte do continente africano convive com a semiaridez, clima quente com chuvas irregulares, mal distribuídas durante o ano, uma faixa de aproximadamente 3 meses de período chuvoso e o restante do ano com período muito seco. Você tem o clima subtropical no sudeste da África do Sul, com características similares ao subtropical do Brasil, temperaturas amenas no inverno, relativamente baixas, e verão relativamente quente, e chuvas regulares durante o ano. E o clima tropical, que está nessa tonalidade vermelha mais clara, que é aquele clima tropical subúmido típico que apresenta uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno. Aqui nós temos a parte da Grande Muralha Verde, que é um projeto que foi desenvolvido por vários países da África, juntamente com a Organização dos Estados Africanos, ou União dos Estados Africanos, e também com a colaboração da Organização das Nações Unidas para conter o avanço do deserto do Saara na borda sul, ou seja, na zona de transição da África branca para a África subsaariana. Você tem uma região chamada Sahel, que significa costa do deserto, e onde o deserto do Saara vem se expandindo em média 6 quilômetros por ano. Para evitar que esse processo continue em curso, vários países africanos se uniram e desenvolveram o projeto da Grande Muralha Verde, que consiste numa faixa de 15 quilômetros de largura por aproximadamente 8.000 quilômetros de comprimento, onde o plantio de árvores tem por finalidade ou objetivo principal conter a expansão do deserto do Saara. Nós temos inclusive um vídeo gravado só sobre a Muralha Verde. Dê uma olhadinha lá no canal, na playlist tem um vídeo gravado sobre isso. Aqui nós temos o deserto do Saara, a imagem dele muito bonita, né? Isso aqui é o deserto da Líbia, que faz parte do deserto do Saara. E aqui nós temos uma imagem no litoral atlântico do deserto da Namíbia, onde vocês podem ver as dunas de areia formando montes com mais de 100 metros de altitude, margeando o litoral da Namíbia. Esses dois desertos são muito interessantes.
Aqui nós temos a parte da vegetação africana. Logicamente que a vegetação ela está condicionada às características climáticas. Então, as formações vegetais do continente africano são a vegetação mediterrânea, a vegetação de estepes, a vegetação xerófilas, as savanas, as florestas tropicais e as florestas equatoriais. Aqui nós temos o mapa com a distribuição das paisagens vegetais do continente africano. A savana é um tipo de cerrado, aliás, o cerrado brasileiro é um tipo de savana. A savana é a vegetação que se desenvolve nas regiões tropicais subúmidas do continente africano, onde você pode observar que as árvores se encontram afastadas entre si, e entre as árvores você encontra uma vegetação de menor porte, constituída por ervas e gramíneas, que oferecem alimentação para os animais herbívoros. As savanas africanas possuem os maiores mamíferos que vivem em terra no nosso planeta. Então, é um ambiente, um habitat, povoado por várias espécies de mamíferos, e incluindo aí toda uma cadeia alimentar complexa, com vários predadores, estando no topo dessa cadeia o rei da selva, o leão. Aqui nós temos a floresta equatorial, que logicamente é encontrada, por exemplo, na República Democrática do Congo, que é um país cortado pela linha do Equador, cujas características são muito semelhantes às características da floresta equatorial amazônica. Uma floresta do tipo latifoliada, folhas grandes, folhas largas, uma floresta do tipo perenifolia, sempre verde, porque ali as chuvas ocorrem com regularidade durante o ano, uma floresta heterogênea com uma biodiversidade gigantesca, constituída por plantas higrófilas ou ombrófilas, adaptadas a ambientes de muita umidade, e árvores de grande porte em função do chamado fototropismo, a disputa pela luz solar realizada pelas árvores que compõem a floresta equatorial africana. Lembrando que tanto a floresta equatorial africana como as florestas tropicais e as savanas têm sido fortemente alterada, muito em função da expansão das atividades agrárias, que têm sido as principais causas relacionadas à destruição dessa vegetação. A criação de gado, agricultura comercial, agricultura de subsistência, essas práticas têm sido a principal causa da destruição das savanas, florestas tropicais e floresta equatorial africana. Lembrando que também nas florestas a atividade madeireira constitui uma importante fonte de divisas para alguns países da região. Aqui nós temos as estepes. A estepe é aquela vegetação que cresce nas áreas de transição do clima tropical subúmido para o clima desértico. Sendo assim, essa vegetação ela não cobre totalmente o solo. Você vai encontrar pequenas árvores intercaladas com arbustos, espécies de bromélias, ervas, gramíneas, que irão oferecer aos animais herbívoros alimentação. Nas áreas de estepe é muito comum a prática da pecuária extensiva, chamado pastoreio. Aqui nós temos a vegetação mediterrânea. Essa imagem aqui está lá, é a imagem de uma área localizada lá no Marrocos ou na Tunísia, não me lembro muito bem. Lembrando que a vegetação mediterrânea ela é constituída principalmente pelos maquis e garrigues. É uma vegetação também composta por plantas xerófilas que resistem ao período seco dos meses de verão. Essa imagem aqui foi tirada na época do inverno, onde percebe-se que a vegetação está verde. É uma vegetação de baixo porte, também utilizada lá no noroeste da África, na região do Maghreb, por exemplo, para o pastoreio de ovelhas, que é uma atividade muito desenvolvida naquela área. O oásis é uma forma de vegetação que se desenvolve nos pontos dos desertos onde ocorre o afloramento da água. Se vocês observarem bem aqui na imagem, perceberão um pequeno lago aqui no meio das dunas
do deserto. Sendo assim, se há umidade permanente e há calor, as condições para o desenvolvimento de uma vegetação permitem o surgimento de plantas, que normalmente as sementes são levadas por aves migratórias, que ao defecarem depositam suas sementes nas áreas onde elas vão beber água, e isso permite, né, a germinação dessas sementes e o florescimento das plantas, que vão se espalhando naquelas áreas onde há presença de umidade permanente no solo. Então, no continente africano, nos desertos, em vários pontos, é possível você perceber a presença dos oásis. Sendo assim, nós falamos sobre as principais formações vegetais do continente africano. Lembrando que as florestas tropicais, elas são muito parecidas com a floresta equatorial africana. Aqui nós temos a hidrografia. Eu destaquei esse mapa aqui apenas para mostrar a vocês os principais rios do continente africano. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é o Rio Nilo, que inclusive no mapa aqui a nascente dele está errada. A nascente do Rio Nilo, na verdade, é no Lago Vitória, que é um dos grandes lagos, e não no Lago Albert, como está mostrando aqui, ou o Lago Alberto, como está mostrando aqui nesse mapa. Então, o Rio Nilo, durante muito tempo, foi considerado o rio mais extenso do mundo. Posteriormente, descobriu-se que o rio Amazonas é maior do que o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele tem um importante afluente, que é o Nilo Azul, que nasce na Etiópia. E essa bacia é de grande relevância, não só para a Etiópia, como também para o Sudão e para o Egito, uma vez que o Rio Nilo atravessa o deserto do Saara, sendo considerado o único grande rio a cortar o deserto do Saara. Essa imagem de satélite mostra a vocês a importância do Rio Nilo. Aqui nessa faixa que parece um triângulo, nós temos o delta do Nilo no Egito. Está verde porque é uma região onde, através da irrigação, foi possível transformar o deserto numa zona agricultável bastante significativa, bastante pujante. E vocês observem que nas margens do Rio Nilo, você tem essa faixa verde. Essa faixa verde indica que essas margens estão sendo irrigadas e utilizadas para a produção agrícola. Então, o Rio Nilo, ele fornece as condições necessárias para que o Egito consiga, através da irrigação, produzir alimentos que não só atendam o seu mercado interno, como também gere excedentes que são exportados para vários países do mundo. Um outro rio importante aqui é o rio Níger, que ele entra na faixa do Sahel e deságua no delta, lá na Nigéria. O rio Níger é um dos maiores rios, assim como o rio Nilo. Suas águas são utilizadas para irrigação. Nas margens do Níger existem plantações de algodão, plantações de amendoim, lavouras de milho e lavouras alimentares básicas, assim como lavouras comerciais, sendo assim de grande relevância para vários países da região. Aqui nós temos o rio Congo, que é o segundo rio de maior volume de água do mundo, só perde para o rio Amazonas. O rio Congo, ele tem um volume de água médio de 80 mil metros cúbicos de água por segundo. O rio Congo lança, em média, na sua foz, no período chuvoso, essa vazão chega a ultrapassar a mais de 120 mil metros cúbicos de água por segundo. O rio Congo, ao contrário do rio Amazonas, ele tem alguns trechos navegáveis, mas também é um rio que apresenta grandes cachoeiras e um potencial hidrelétrico muito grande, que ainda não foi, logicamente, devidamente explorado. Esses rios aí são os mais importantes rios do continente africano. Lembrando que a hidrografia da África, ela se complementa com a presença da região dos Grandes Lagos, o Lago Malawi, o Lago Tanganica, o Lago Vitória, o Lago Alberto,
né, são exemplos de lagos de grande extensão, de grande dimensão, encontrado na África Oriental. E aqui nós temos o Lago Chad, né, que está secando, infelizmente, em função da redução das chuvas, o desvio da água para o abastecimento de cidades, para a irrigação de lavouras, tem contribuído para a redução drástica do Lago Chad, que era considerado um dos maiores lagos do continente africano e que hoje possui uma lâmina d'água muito menor do que existia no passado. Aqui nós temos a hidrelétrica da Grande Renascença, Etiópia, que é um ponto de embate político entre Egito, Sudão e Etiópia. Essa grande hidrelétrica que está sendo construída no rio Nilo Azul, inclusive, gerou uma polêmica, uma ameaça do Egito e o Sudão declararem guerra à Etiópia, uma vez que a questão da água de um rio que se transforma num rio internacional, ela tem que ser discutida para não afetar, não prejudicar os interesses dos demais países. Inclusive, nós temos também uma aula sobre as questões temáticas da África, onde eu trabalho com maior profundidade essa questão, né, da disputa pela posse ou pelo controle dos recursos hídricos. Logicamente que a Etiópia tem todo o direito de construir a hidrelétrica, tem o direito de utilizar essa água também para irrigação, mas também é preciso que haja um consenso junto aos governos do Sudão e do Egito, que também dependem muito das águas dos rios que compõem a bacia do Nilo, para evitar atritos que possam colocar em risco a paz e a segurança entre esses países. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Fortaleça o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!